Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Olá, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Vamos ler uma história hoje, uma conversa entre Deus e seu povo. Nos fins do Antigo Testamento, Deus queria melhorar uma coisa entre ele e o povo de Israel. Chegou um tempo quando Israel, eles perderam o desejo, o ânimo para seguir oferecendo sacrifícios corretamente. Sabemos que desde o Êxodo, Deus já tomou o povo de Israel como seu povo, instituiu a lei e os sacrifícios, os holocaustos, e Israel tinha a responsabilidade de seguir os mandamentos da lei, obedecer, observar os cerimônios e os sacrifícios para que eles receberam a graça de Deus, a misericórdia de Deus e não desviaram do caminho de Deus. E Deus tinha umas coisas ordenadas que eles deveriam obedecer. Mas, eventualmente, Israel chegou ao tempo quando não obedeceram, quando desviaram, adoraram deuses falsos. Depois disso, Deus os entregou ao cativeiro e eles passaram vários anos fora da terra prometida e depois voltaram a seu lugar, a cidade de Jerusalém. E o povo de Israel, novamente, começou a observar a lei de Deus, mas Deus não ficou contente com a atitude deles e com a forma em qual eles queriam guardar a lei e obedecer a lei. E vemos no livro de Malaquias capítulo 1, vemos uma conversa entre Deus e seu povo. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Aqui vemos o problema. Aqui vemos a situação. Deus
ficou não contente porque o povo de Israel ofereceu um sacrifício imundo. Eles estavam desprezando a mesa do Senhor. Agora, desde o tempo do Êxodo, e vou explicar em mais detalhe agora, no Êxodo, Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele os tomou como seu povo, e lá na monte de Sinai, Deus fez um pacto, um contrato, um casamento espiritual com o povo de Israel. E Deus falou a Moisés, eu quero que vocês sejam meu povo, eu quero ser o teu Deus, eu quero que eu te guardo, que eu te sustento, que eu te mantenha e eu te vou proteger. Eu sou teu Deus e vocês são meu povo. Obedecem a minha palavra, ouvem a minha lei e observam. Moisés voltou pelo povo e falaram com eles. E ele falou com eles tudo que Deus falou. E o povo falaram a Moisés, tudo que Deus falou, vamos cumprir. Tudo que ele fala, nós vamos fazer. Tá bom? E Moisés subiu novamente o monte. E Deus, sobre 40 dias e 40 noites, deu a Moisés a lei. E na lei de Deus tinha vários pré-requisitos, várias condições como eles deveriam oferecer sacrifícios. Havia uns cerimônios que eles tinham que observar. Havia uns dias, feriados, que eles tinham que guardar. Tinha várias vezes durante o ano, enquanto eles deveriam oferecer um sacrifício. E se eles cometeram um pecado a tal nível, havia sacrifício por isso. Se era algo mais forte, mais grande, mais pesado, existia um sacrifício de uma forma específica que Deus queria que eles trazessem pelo tabernáculo, ao tabernáculo. Então, o povo de Israel concordaram com Deus. Queremos que o Deus Altíssimo seja nosso Deus. Queremos ser o povo de Deus. Queremos as bênçãos de Deus. Então, vamos observar aqueles sacrifícios. Vamos cumprir a lei de Deus. E durante todo o tempo do Israel lá na terra prometida, muitas vezes desviaram, mas tinha vezes também em qual eles obedeceram, observaram a lei. Quando o rei Davi foi rei, e seu filho Salomão também, Ezequias, vários outros. E quando tinha um líder espiritual, um líder bom, eles conseguiram obedecer a lei, mas por causa de outros líderes, outros reis imundos, perversos, desviaram, adoraram a deuses falsos. Depois do cativeiro, quando voltaram à terra prometida, tinha grande gozo, tinha uma comemoração, uma festa muito grande em Jerusalém, quando instituíram novamente a observação da lei e consagraram o templo de Deus, o segundo templo que construíram lá em Jerusalém. Eles construíram e depois comemoraram quando tudo foi feito e completo, e eles começaram novamente a oferecer os sacrifícios concordo com a lei de Deus. Mas depois de uma geração, depois de pouco tempo, agora o povo de Israel não queria observar a lei como deveriam observar. Eles não queriam honrar a Deus com um sacrifício correto. Eles chegaram ao templo com um animal cego, com um animal sujo, com um animal imperfeito. Agora, a lei de Deus fala explicitamente o sacrifício tem que ser macho, do primeiro ano, sem marca, sem imperfeição, sem defeito. Isso foi a lei de Deus. E agora, depois de muitos anos no cativeiro,
Agora, Deus tinha misericórdia, os deram outra oportunidade de estar seu povo habitando na terra prometida, e depois de poucos anos, eles não querem cumprir os requisitos da lei. É tempo novamente de oferecer um sacrifício, mas eu não quero oferecer este animal é limpo. Eu posso ganhar muito dinheiro por ele. Ele vale muito. Melhor que levamos esse, porque esse já é pronto a morrer, então melhor esse. E o povo de Israel agora foi desprezando a mesa do Senhor, o altar do Senhor, a lei do Senhor, e Deus, óbvio, não vai ficar contente com isso. Eu não te dei uma segunda oportunidade apenas, e já depois de pouco tempo vocês já são cansados de guardar e observar a lei? Como é que você vai trazer isso ao meu altar? Olha o animal. Já está morrendo agora, sem o sacrifício. Isso é lixo. Isso é mundo. Como é que você vai trazer isso ao meu altar? Isso é um insulto. Isso me insulta para ver que eu não importo nada em teus olhos. Eu não sou importante. Vocês não me amam. Vocês não têm gratidão comigo. Vocês não importam tudo o que eu fiz para vocês. E quando eu peço por um sacrifício, isso é uma canseira? Como? Temos que lembrar, o sistema dos sacrifícios no Antigo Testamento começou antes da lei de Moisés. Os sacrifícios existiam desde o jardim do Éden, né? Quem foi o primeiro ser que sacrificou um animal? Quem foi o primeiro que matou um animal inocente em sacrifício por causa do pecado? Quem foi? Não foi Moisés. Não foi Abraão ou Noé. Não foi um ser humano. Deus fez o primeiro sacrifício. Foi Deus lá no jardim de Éden que tomou um cordeiro e o matou e usou a pele para fazer roupas para Adão e Eva. E daí o homem tinha a promessa do sacrifício do Senhor, que Deus ia providenciar um sacrifício no futuro para tirar completamente os efeitos do pecado. E desde Adão e Eva, seus filhos, até Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, todo homem justo observava o costume de sacrificar um animal por crer na promessa da salvação. E Deus providenciou um sacrifício no início, que era só uma mostra do sacrifício final. E quando João Batista foi pregando ao lado do rio Jordão, ele, olhando para Cristo, falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados de todo mundo. O cumprimento da promessa. O sacrifício que o homem ofereceu era ou tinha que ser na semelhança do sacrifício que Deus ia oferecer. Por isso Deus pediu do povo de Israel um sacrifício de um animal sem defeito, sem imperfeição. Porque o sacrifício de Deus também é sem imperfeição. Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha marca,
não tinha defeito. Ele era um homem perfeito, um homem justo. Um sacrifício inocente e suficiente. E o sacrifício que o homem ofereceu a Deus era ordenado que o sacrifício seja conforme a semelhança do sacrifício da promessa da salvação. E agora Israel foi oferecendo sacrifícios imundos. Isso não concorda com a promessa de Deus. Vamos entrar. Deus ia providenciar uma solução final para o pecado. Porque Deus ficou brava com seu povo? Porque eles não estavam dando certo o sacrifício na semelhança da promessa de Deus da salvação. E Deus ia providenciar uma solução final para os nossos pecados. Deus ia enviar o seu Filho unigênito. E ele seria o sacrifício perfeito, completo, suficiente para nos salvar dos nossos pecados, os pecados de todo mundo. E Deus prometeu ao ser humano: eu te vou resgatar. Eu vou enviar um sacrifício que é suficiente. Vamos ver uns versículos no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Agora, não estamos falando de coisas terrestres agora, estamos falando de coisas celestes, espirituais. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Agora está falando sobre nossa redenção, que as coisas que fizeram no Antigo Testamento fizeram em semelhança, significando de umas coisas celestiais, um sacrifício celestial, Cristo pagando o preço eterno do pecado. Estamos falando da salvação. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus entrou no santuário celestial uma vez para sempre. Ele ofereceu a si mesmo e ele estava pagando por nossos pecados e seu sacrifício foi suficiente para nos perdoar e agora conseguimos a redenção em Jesus Cristo, um sumo sacerdote celestial. Ele não como outro homem, não como os sacerdotes no Antigo Testamento, que cada ano tinha que entrar e se oferecer um sacrifício. Não foi assim. Jesus era um melhor sacrifício, uma melhor solução. E ele ofereceu um sacrifício suficiente uma vez para toda a eternidade. Hebreus fala, não era necessário que ele seguia entrando no tabernáculo para oferecer um holocausto. Não foi necessário.
O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente uma vez para sempre. E nossos pecados são aniquilados com o sangue de Jesus. E os sacrifícios que fizeram, os holocaustos no Antigo Testamento, era importante a Deus que eles ficam em semelhança a seu sacrifício, do seu Filho unigênito, para testificar da promessa de Deus. E agora Israel ficou cansado de seguir a lei. Como que crer na promessa de Deus foi coisa difícil. Como pensar que lembrar que Deus nos vai salvar, como isso é uma inconveniência. E nós sentamos aqui pensando, que raro isso. Espera aí. Deus deu o melhor que tinha. Ele deu um sacrifício perfeito. E quando Ele viu a Israel, os israelitas, oferecendo animais cegos, com defeito, meio mortos, foi insulto a Deus porque o sacrifício não concordava com o seu sacrifício. Era como o povo de Israel dizendo a Deus, assim é a sua promessa da salvação. Cego, imperfeito, fraco, inconveniência, um insulto a Deus. E por isso Deus falou a seu povo, vocês realmente querem fazer isso? Toma aquele animal imperfeito, defeitado, com defeito. Toma esse animal e vai oferecer a seu governador. Você acha que ele vai aceitar isso? Você acha que um governador humano ficaria contente com um sacrifício imperfeito, meio morto, sem perna? Você acha que eles gostaram disso? Como é que você tem mais medo de um governador humano que o Deus Todo-Poderoso? Como é que vocês cuidam mais estar bem com um governador que é pecador que estar bem com Deus Santo e puro? Como é que vocês temem mais a outro ser humano e não quer ter temor correto do Deus para o Deus do universo? Como é isso? Explica-me isso. Eu não vou aceitar o seu sacrifício. Seu governador não aceitaria das suas mãos. Eu tampouco vou aceitar. Esse sacrifício é rejeitado. Eu não vou aceitar das tuas mãos. Você não é meu povo. Sofre as consequências. Isso é racional. E é boa pergunta para nós hoje em dia também. Como é que tememos mais a um ser humano que o Deus Altíssimo? Como é que importamos mais as opiniões de homem do que a opinião do nosso Deus? Como é que somos dispostos de pagar qualquer preço ou imposto, uma taxa, ou queremos oferecer o nosso melhor a um político ou a um líder, um governador humano e não queremos oferecer nada a nosso bom Deus? Como é isso? Como é que nós queremos ser o povo de Deus e não queremos honrar a nosso Deus? Como é que, tendo recebido um sacrifício tão maravilhoso, tão perfeito como a salvação que há em Cristo, como é que agora queremos dar de volta os nossos sobras a Deus? Como é que eu vou dar meus sobras a Deus quando Ele me deu o seu melhor? Como é isso? E se, amigo, entende agora, Deus quer um sacrifício de você
também. Ele não está procurando agora um animal, um cordeiro, um bezerro ou outro animal. Ele não está procurando um sacrifício de umas pombas. Não. Agora Deus quer outro sacrifício. Deus quer isso. Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É racional que Deus espera um sacrifício de nossas vidas, porque Ele sacrificou o seu Filho para nos dar a vida eterna. É racional que agora Deus pede de nós um sacrifício. Este corpo agora não é meu. Eu não sou dono dessa propriedade aqui. Agora, este corpo pertence a Deus. Esta vida pertence a Deus Altíssimo. Minha vida é sua. Isso é racional. Devemos apresentar as nossas vidas a nosso bom Deus. Você que não quer dar tempo a Deus, você que o trabalho, trabalhamos muito, temos muito de fazer, somos bem ocupados, mas pastor, quando eu tenho tempo, eu vou pela igreja, eu vou ao culto quando já as coisas já estão mais tranquilas, mais firmes, mas agora é um tempo difícil, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, vamos estar viajando nos dias feriados, mas quando eu tenho algo para fazer, eu vou dar Deus tempo quando eu tenho tempo. Cuidado, amigo. Você está tentando dar os seus sobras a um Deus santo puro que Ele deu seu melhor a você e você está dando uma insulta a Deus. Você está dando um sacrifício justo a teu Deus? Como é que vou dar uma oferta? Eu tenho que pagar isso, estou juntando meu dinheiro para comprar outro carro, outra moto, ou uma casa maior, eu quero comprar, tanto faz. Mas eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ajudar com aquele projeto, o ministério. Eu sou ocupado, eu sou cansado, eu sou como israelita que não quero adorar a meu Deus. Por favor, todos os dias da sua vida, lembra que tão grande foi o sacrifício que Deus ofereceu por ti, por amor de você, e não dá seus sobras a Ele. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.